Hello there, what's up? E aí galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Diego Alves, o Mr. Alves, com mais uma aula de inglês. E dessa vez nós vamos estudar uma coisinha que se chama Noun Groups, ou grupos nominais. Eu acho que a aula de hoje vai ajudar a gente a esclarecer um pouquinho algumas dúvidas que nós temos, entender o nome de alguns filmes, o nome de alguns livros ou de algumas músicas em inglês, de algumas séries. Então, vamos lá. Vamos começar a aula para a coisa ficar mais clara. E aí, let's go! Very well. Vamos começar com uma pergunta inicial. O que você já sabe ou que você lembra sobre o conteúdo estudado agora? Você já viu em algum lugar? Já viu em sala de aula? Vamos lá. Para um pouquinho, pausa o vídeo e tenta lembrar do que você já viu sobre esse tema. Quando estiver pronto, é só continuar o vídeo. Então, vamos começar com essa perguntinha inicial, que é: o que você lembra ou o que você sabe sobre grupos nominais? Você já estudou sobre esse assunto lá na aula de português? Tenho certeza que se você já estudou alguma coisa a esse respeito, a aula vai ficar ainda mais fácil. Então, pausa aí, pensa um pouquinho, aí depois você continua, tá bom? Bem, para a gente poder estudar os noun groups, ou grupos nominais, a gente precisa primeiro saber o que é o substantivo. O que seria o substantivo, que no inglês vamos chamar de noun? Bem, segundo o dicionário Michaelis Online, um substantivo é uma classe de palavras com que nomeamos os seres em geral, ações, estados ou noções. Aí o dicionário coloca alguns exemplos pra gente. Luciana, Brasil, livro, peixe, corrida, alegria, largura, etc. Ou seja, são os nomes que nós damos para coisas, que podem ser concretas, podem ser abstratas, podem ser estados, como ele colocou aqui, não é? Podem ser seres em geral. Mas por que eu estou perguntando o que é o substantivo? Por que falar disso agora? Bem, a razão é simples. É que o substantivo vai ser o personagem principal da nossa aula. Ele vai ser o nosso sol. Nós vamos orbitar em volta dele. Ele vai ser o personagem principal desse filme maravilhoso que nós vamos chamar de aula de inglês de hoje. Bem, vamos continuar, que já já vocês vão ver o que eu quero dizer, tá bom? Vamos lá, let's go! Bem, aqui nesse slide nós já estamos vendo o primeiro grupo nominal, o primeiro noun group da nossa aula, que é a beautiful girl. Então aí nós estamos vendo a presença de um artigo indefinido, a. Nós estamos vendo um adjetivo beautiful e nós estamos vendo um substantivo girl. Então aqui fica bem visível para nós também o que? A estrutura de um grupo nominal. Bem, nós vimos aqui que um noun group pode conter três elementos. O determiner, que é o determinador, o modifier, que é o modificador, e noun, que é o substantivo. É importante chamar a atenção que essa será a ordem dos elementos. Então, o determiner não pode ficar depois do modifier, nem depois do substantivo. E é importante também chamar a atenção de que o substantivo sempre será o último elemento dessa estrutura. Como nós vimos aí no exemplo de baixo, a beautiful girl. Assim, antes da gente continuar a nossa aula, eu gostaria só de salientar que cada uma dessas estruturas vai ser representada por uma cor. Então, o determiner eu vou representar pelo cinza, o modifier pelo amarelo e o noun pelo rosa. Sim, fica mais fácil da gente identificar. Bem, vamos continuar a aula. Ok, vamos ver então agora o uso dos determiners. Para que eles servem? Eles servem para apresentar o substantivo. Tem situações que eles não vão ser necessários. Eles não vão aparecer. Mas, quando eles aparecerem, eles sempre vão estar antes dos modificadores e dos substantivos, ok? Não se esqueçam disso. Aqui embaixo eu coloquei dois exemplos. My brother,
que é o meu irmão. E o outro exemplo, a cute dog, que é um cachorro bonitinho. Bem, vamos ver no slide seguinte que palavras nós podemos utilizar como determiners. Olha só, nós podemos utilizar artigos, possessivos, demonstrativos, números, quantificadores. Deem uma olhadinha aí sobre o que a gente pode utilizar. E olha só os exemplos que eu coloquei para vocês. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, an artist, eu estou utilizando um artigo como determiner. Aí, no exemplo de baixo, nós temos our teacher, que é um possessivo. Nós temos também that store, que é um demonstrativo. Eu também coloquei 2x, que é o numeral. E também many people, que são quantificadores. Então, pausa aí o vídeo rapidinho, dá uma olhadinha nessas palavras, que vai ser muito útil para vocês. Depois que terminar, continua a aula, que a gente ainda não terminou. Ok, então agora nós vamos ver os modifiers. Como vocês podem ver aqui nesses exemplos, não há a presença dos determiners, não é? Como a gente viu antes, os determiners eles nem sempre vão aparecer, eles nem sempre vão ser necessários, como no caso dos exemplos que eu coloquei aqui. Por exemplo, o World Health Organization, que vocês conhecem como OMS, Organização Mundial da Saúde em português. E nós temos o Walt Disney World, que eu acho que dispensa tradução, né? Então, vejam aqui que esses modifiers, como eu coloquei em amarelo para vocês, são todos substantivos. Então, eu posso utilizar substantivos também como modifiers. E vejam aí, mais uma vez, a posição dos modifiers vão ficar antes do substantivo principal. Então, não esqueçam, a posição do substantivo principal do noun group vai ficar onde? No final da frase. Isso mesmo. Ok, então vamos ver agora no próximo slide mais um tipo de modifier. Let's go! Ah, olha aí, nós temos aí duas séries fantásticas que eu pessoalmente adoro, Stranger Things e Black Mirror. Eu principalmente adoro Black Mirror, gosto muito. Então, essas duas séries têm os seus títulos também com noun groups. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que, como em todo noun group, a última palavra será o substantivo principal. Então, nós temos mirror e things como os substantivos. E anterior a eles, nós temos o que? Os modifiers. Nós temos stranger e black. E como vocês podem ver, stranger e black são o que? Adjetivos. E vocês com certeza lembram da regrinha dos adjetivos, né? Eles precisam ficar onde? No inglês? Antes do substantivo. Justamente na posição de modifier. Vixe, deu vontade de assistir série agora. Oh, meu Deus, mas não dá. Vamos focar, vai dar certo. Daqui a pouco a gente termina a aula e a gente vai assistir série, ok? Vamos lá, bora continuar. Let's move on, let's move on. Oh my God, eu já estava com vontade de assistir série e agora piorou. Nós temos aí mais um exemplo de noun group em um título de série. Nós temos aí, ó, The Walking Dead. Então, aí vocês estão percebendo, não é? A presença de determiner e de modifier. Então, determiner, como a gente viu, é o the, que é o artigo. E nós vimos walking, que é o modifier, que vem a ser um adjetivo. E nós temos dead, que vai ser o substantivo. E eu não sei se vocês já ouviram falar desse livrinho do Charles Dickens, que é A Christmas Carol, que aqui no Brasil foi traduzido como Um Conto de Natal. Se vocês não conhecem Charles Dickens, eu aconselho que vocês pesquisem sobre o cara, porque ele era um dos principais escritores ingleses.
Bem, mas voltando ao assunto, nós vemos que aqui nessa historinha que ele escreveu, nós temos a presença de mais um noun group. Dessa vez com o determiner, o modifier e o noun. Nós temos aí o a, que é o artigo indefinido determiner. Nós temos Christmas, que é um substantivo modifier. E nós temos Carol, que é o substantivo principal, que significa canção. Então, pessoal, perceberam como os noun groups são utilizados, como eles são importantes na língua inglesa para a gente poder entender e interpretar? Então, esse conhecimento que a gente está vendo agora aqui é muito importante. E vale muito a pena, então, a gente estudar, não acha? Então, vamos para o quiz? Ok, hora do quiz, quiz time. Hora de testar os conhecimentos que nós obtivemos aqui nessa aula. Veja a pergunta, pause o vídeo, pense um pouquinho, aí depois quando tiver certeza, aí você dá play, aí você vê se a sua resposta está ok ou não. Ok, pessoal? Então, let's go. Vamos continuar. Here we go. É isso aí. A resposta correta é a letter A, true. De fato, né? O título da série Crazy Ex-Girlfriend não tem um determinante. Não tem aí artigo, não tem numeral, não tem pronome demonstrativo. Só o que nós vimos aí são modifiers. Vamos para a próxima pergunta. Yes, there you go. Resposta correta, letter B, good. Exatamente, né? O modificador ou modifier é o adjetivo good. The não é o modificador. Lembram que ele é o determiner, o determinante? Então, resposta correta, letter B, good. Five little monkeys jumping on the bed. É isso aí. A resposta correta é a letter A, five, que é justamente o determiner. Little não é o determiner. Little é o modifier, o modificador. Então, resposta correta, letter A, five. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de inglês. O tema da aula de hoje foi Noun Groups. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido também. Tenham conhecido um pouco mais sobre os grupos nominais em língua inglesa. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só assistir esse vídeo de novo, que eu tenho certeza que vai ficar mais claro ainda. Ah, e vocês viram que eu coloquei uma mensagenzinha nova para vocês aí, utilizando Noun Groups? Coloquei The End, que possui justamente o quê? Um determiner e um substantivo principal. Então, pessoal, é com esse último noun group que eu me despeço de vocês. Um grande abraço, tudo de bom e até mais. Bye bye, see you next time!